É a diferença de irmãos e irmãos. Quando você vê que o seu irmão está numa situação difícil, que ele não pode resolver aquela situação ali naquele momento, ele não tem como resolver ali naquele instante, naquele momento. Ele está numa situação difícil e você, que se diz irmão, ao invés de você ir lá em Hebreus 11:6 e crer que Deus pode resolver, que Deus se torna galardoador dos que o buscam, você crê que Deus existe e que ele se torna galardoador. Você tem que crer. Ao invés de você fazer isso, você não crê que Deus existe, você não crê que Deus pode resolver isso, e você vai lá em 1 Coríntios 6 e pega o seu irmão e leva no tribunal do mundo ante ímpios, ante incrédulos, para que eles venham resolver o seu problema, porque você não acredita que Deus pode resolver. O seu irmão está numa situação difícil. Ao invés de você orar para Deus ajudar ele, para ele se levantar e se acertar com você, não. Você, ao invés de fazer isso, você faz o que o endemoniado faria. Você se põe na condição de um endemoniado e ao invés de ajudar, você ainda complica mais a situação daquele irmão, que você diz que é irmão, porque você é um irmão. Você se coloca naquela condição da Santa Ceia lá. A Santa Ceia, Jesus, ele pegou o bocado molhado e deu para Judas. Aquilo é uma honraria. Em alguns países, até hoje, eles fazem isso, que é numa festa honrar um convidado. Jesus, ele honrou Judas ali e os discípulos não estavam acreditando que Jesus fez aquilo para Judas. Eles não estavam acreditando que Jesus honrou Judas ali na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, dando a última chance para Judas, mas ainda assim Judas não mudou seu coração. Ele continuou ímpio, ele continuou irmão, ele não era irmão, ele era irmão. E naquele instante, como ele não mudou, como ele não aceitou, como ele simplesmente desprezou aquele gesto, aquela honraria do Senhor Jesus, não foi um demônio, foi o próprio Satanás que entrou nele ali. E ali Jesus, ele não falou mais com Judas, ele já falou direto com Satanás. O que tem de fazer, faça logo. E o que Judas fez? Ele foi aos mundanos. Ele foi aos mundanos resolver isso. Ele foi aos mundanos entregar Jesus. E é isso que muitos irmãos na igreja fazem. Quando o apóstolo Paulo em Filipenses ele estava preso numa prisão fédida, cheia de ratos, baratas, ele estava ali e soube que tinha duas irmãs na igreja, na congregação, que não estavam se falando, Evódia e Síndique. E ele manda uma carta, a carta dos Filipenses, que alguns falam na carta da alegria. Ele estava preso, sem saber se sairia vivo dali. E falam que é a carta da alegria. E ele orava incessantemente por Evódia e Síndique. Ele orava incessantemente só por saber que elas não estavam se falando. Só por isso. Ele orava incessantemente, porque ele sabia que nenhuma das duas seriam aceitas no reino de Deus se não saísse daquela condição. E nos tempos de hoje tem irmão que vai além, vai lá em Coríntios 6, coloca o outro irmão na justiça. E muitos o colocam até na cadeia. Muitos falam, vou te colocar no pau, vou te colocar na cadeia. Quando Pedro estava preso, o que a congregação, o que os irmãos verdadeiros fizeram? Oravam incessantemente, a ponto de que um anjo se materializou lá dentro da cadeia de uma forma que Pedro achava que era uma visão, que era um sonho. E ele viu os soldados paralisados, as portas se abriam automaticamente e ele pôde sair dali de dentro, porque a congregação, os irmãos de verdade, que vê que o outro irmão está numa situação difícil, eles oram para aquele irmão sair daquela situação, porque eles vão lá em Hebreus 11:6, eles creem que Deus existe, eles creem que Deus se torna galardoador dos que o buscam.
eles acreditaram nisso, eles oraram e realmente Deus se tornou galardoador. Deus mandou um anjo lá na prisão e libertou Pedro. E outros de hoje que se diz irmãos, pelo contrário, eles vão na justiça do mundo, colocam o irmão na cadeia. Quando você vê um irmão falando, põe esse outro irmão no pau, põe ele no pau, põe ele na justiça, põe ele na cadeia para ele aprender, isso não é um irmão, isso é um irmão. E não é mal com o contrário de bom, não, é mal com L, o contrário do bem, é um maligno, é um irmão, irmão. Essa pessoa, ela não é de Deus. Ela está na mesma condição de Judas quando o próprio Satanás possuiu ela. E Jesus disse: o que tem de fazer, faça logo. Está na hora da igreja despertar e está na hora dos irmãos serem irmãos de verdade. Se o seu irmão está numa situação difícil, ore para ele sair dessa situação. Creia que Deus existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Creia, creia. Ore pelo seu irmão, ore por ele. E ele vai sair dessa situação. E ele vai resolver essa situação com você. Não, não tente piorar a situação, não. Para prejudicar a vida do seu irmão já existe o diabo.